caos nos ônibus da cidade. Já fiquei 1 hora parado esperando um ônibus passar. Transporte público de Porto Alegre. Teria que ter 2 horas para falar, mas não tem, né? Não tem. Então vamos tentar resumir. Deixa eu dizer o seguinte, quem é que nos perguntou aí? O Rodrigo Cipriano. Rodrigo, a mobilidade humana significa as pessoas ter acesso à cidade. As pessoas precisam ter acesso à cidade. Tem gente que tem carro, tem gente que tem moto, tem gente que tem dinheiro para pagar táxi, mas tem gente, e são milhares na nossa cidade, que ele para ir e para vir, ele precisa de ter transporte. Bom, o que é uma cidade boa para se viver do ponto de vista da mobilidade humana? E tu conhece muitas partes do mundo, pode dar o teu depoimento, é aquela que tem vários modais, ou seja, eu tenho vários tipos de transporte, mas ele se conecta através de um bilhete único e eu, de acordo com as minhas necessidades, vou trocando de trem para monotrilho, de monotrilho para VLT, de VLT para lotação, de lotação para ônibus, de ônibus para bicicleta. Bom, e o meu movimento na cidade. Esse não é o espectro das cidades brasileiras. As cidades brasileiras, elas foram construídas para carros particulares. E tanto é que do governo Juscelino, que assumiu a presidência da República na década de 50, final da década de 50, e depois veio os governos militares, né? De todos esses presidentes para cá, eles incentivaram enormemente o carro particular, né? E nunca tiveram uma política perene para dizer, olha, você tem que investir em ônibus elétrico, você tem que investir em metrô, porque tu não vai com dinheiro de IPTU fazer isso, com dinheiro de ISS fazer isso. Você não tem um governo, não tem lugar do mundo que isso tenha sido resolvido com dinheiro dos municípios. Então tu tem um problema histórico de infraestrutura. Um parênteses só, metrô em Porto Alegre é um sonho que eu posso esquecer. Neste momento não é viável. Porque teve um papo há uns anos atrás. Não tem dinheiro para isso. Acho que tem sistemas mais baratos, eficientes. É que o metrô numa cidade constituída de 250 anos, tu tinha que rasgar a cidade. Tu não tem dinheiro para fazer isso. Tu imagina tu rasgar a Bento Gonçalves, tu tem que indenizar as pessoas ali, tu tem que quebrar tudo. Então é difícil. Então vamos para a vida real, botar ônibus elétrico, ônibus articulado. Não, perfeito, mas eu acho que é algo que tem que ser, tem que ser conversado, tem que ser dito, porque se sonhou com o metrô há pouco tempo, né? Isso. Na época da Copa ali se sonhou. Tem que sonhar, eu só estou dizendo que a vida real, ela nos impõe outras alternativas mais baratas hoje. Agora, o que aconteceu, né? Então, tu reduziu nas cidades brasileiras e Porto Alegre o transporte de ônibus. Né? Pois bem, e a pandemia, né? Então tu tinha os passageiros, tu tinha lá, antes da pandemia, quase 1 milhão de pessoas andavam de ônibus, 900 mil pessoas. Bom, isso foi, com a pandemia, reduziu... Nós estamos com 2 milhões de habitantes? 1,5 milhão. 1,5 milhão. Com um grande Porto Alegre, que imagino que venha muito para cá. 3 milhões e 800. Tá. Então, o que aconteceu? O que é uma operação de ônibus? Tu tem o motorista, tu tem o cobrador, tu tem o diesel, tu tem o pneu, tu tem a carroceria. Degradação, né? Bom, então tu tem um custo disso. É como tu faz um churrasco na tua casa. Então tu tem um custo para rodar um ônibus na cidade. A cidade concebeu muitas isenções, que nós reduzimos 7 delas. Mas tem uma isenção que é a mais pesada para o bolso do cidadão, que é aquela que quem tem 65 anos hoje, no Brasil inteiro, independente de ter necessidade ou não... Não paga. Não paga. Alguém tem que pagar para esse então, cara o que acontece? Graça, né? Então, Duda, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar, eu gosto de exemplo, é o Rafael, né? O Rafa. Vamos dizer que o Rafael seja um empresário bem sucedido. Ele é. Tem 66 anos. Não é o caso. Mas ele, sendo um empresário, ele levanta a carteira e tal. Tu és empregado da RBS? Mas que fosse. Então tu tinha a tua carteira assinada. Perfeito. A empresa pagava 94% da tua passagem, tu pagava 6%. E eu sou camelô. E eu então pago a passagem cheia, ele que é empresário não paga nada, e tu paga 6%. Então esse sistema foi o que... Não vai fechar essa conta. Então essa conta não fecha. Essa conta não vai fechar. Então você precisa diminuir... Mas quem é que foi o gênio, desculpa a ironia assim, mas quem é que foi o gênio que conseguiu? Eu sei que essa lei do idoso, ela é super válida, ela é perfeita. Eu vou dizer o gênio. O gênio é a Constituinte de 88, que deu direitos
há muitas situações sem dizer a fonte de custeio. Quer dizer, é uma barbada eu ir para a tribuna e votar, eu vou dar isenção para isso. Só que eu vou tirar o dinheiro da saúde para dar isenção? Eu vou tirar o dinheiro do tapa-buraco? Eu vou tirar o dinheiro para cuidar o morador em situação de rua? Então, hoje essas isenções representam 80 milhões no sistema. Se hoje o governo federal pagasse essas isenções, nós estamos lutando por isso incansavelmente, tem ido a Brasília 2, 3 vezes por mês, junto com dezenas de prefeitos. Se eles pagassem hoje essas isenções da lei federal, a gente não precisaria subir a passagem. Entendeu? Então o sistema faliu. Se entra 90 milhões, tu consegue Então o que eu quero dizer ao nosso parceiro, dizer assim, o sistema de transporte faliu antes da pandemia, escancarou na pandemia e nós temos que mudar. O último golpe que ele sofreu foram os aplicativos, que agora está vivendo um tempo difícil. Mas vamos imaginar o seguinte... Por causa da gasolina, principalmente. Mas eu vou te explicar para ti o seguinte, a Restinga tem 25 km de distância, 30 km do centro. Certo. Então aquele passageiro da Restinga é chamado passageiro de perna longa, porque ele pega na Restinga e desce no centro. Então esse passageiro ele não tem a maneira de vir, que eu não sei de onde. Então a passagem é única, porque se tu disser para esse passageiro da Restinga que ele tem que pagar a passagem que seria para ele, seria R$20, R$15. Como é que ele vai pegar emprego aqui no centro? Porque o empresário vai dizer assim, não, o senhor mora na Restinga? Não, eu não posso lhe contratar, eu vou contratar o cara que trabalha, que mora no Morro Santa Teresa, que mora no Menino Deus, porque ele tem a perna curta. Então, esse passageiro de perna longa, ele continua vindo. Mas aquele passageiro que pegava o ônibus os 2 últimos quilômetros, 3 quilômetros, ele vai lá e olha no aplicativo dele e diz, bom, mas eu vou para o mercado público tomar o meu chopp, eu, o Duda e o Rafael, eu vou pagar 10 pila, por que eu vou pegar ônibus? Eu vou pegar o aplicativo. Então, esse passageiro também sumiu. Então, ele dava uma sustentação, porque ele andava uma perna curta da passagem, mas ele pagava o mesmo valor, então ele compensava. Então, ele não existe mais. Mas se não bastasse isso, o teletrabalho passou a ser uma realidade, Duda. Verdade. Eu estou vendo o teu estúdio aqui. Tu, antigamente, sabe o que acontecia? Tu ia alugar uma salinha. Eu ia para a RBS. E agora... Então, bom, então quantos Dudas tem? Ixi. Então tu diminuiu o passageiro. Perfeito. Segundo, tu tem telemedicina que as pessoas antigamente não consultavam. Hoje as pessoas consultam, então ela não vai mais no médico. Mas tu tem também o ensino à distância, que as pessoas também, dentro de casa, fazem o seu curso. Então, você tem o mundo tecnológico, que a mãezinha, que a tia ia no banco, lembra daquelas filas para pagar, tal. Agora Agora o que faz? O neto... Aplicativo. O aplicativo paga. Então, a mobilidade humana da cidade, diminuiu. Ela não volta mais a operar com aquela quantidade. Então, eu estou dizendo tudo isso, não é para ser o mais... Eu acho que é um preâmbulo interessante. Mas, nós temos que fazer um corte enorme de mudanças na cidade. Então, o primeiro momento foi não parar o sistema. O segundo momento agora, nós reduzimos, nós estamos tirando os cobradores, que as pessoas dizem, olha, mas... Vamos tirar os cobradores. Sabe quanto é que significa para passagem 80 centavos se tirasse os cobradores de uma vez só? Agora vai significar 20 centavos, porque nós estamos tirando 25 neste ano, 25 no outro, no outro e no outro. Então, se tu tirasse uma vez só os cobradores, a passagem baixaria 80 centavos de uma tacada só. Se tu tirasse todas as isenções, tu tiraria mais R$1 da passagem. Então, eu venho aqui contigo, tu compra a carne, compra a bebida, compra o aspargo e nós somos 5 aqui. Bom, se nós dividir o nosso churrasco por 5 é um valor, se divide por 4 é outro valor, se divide por 3 é valor. Então, a mesma coisa com a passagem. Hoje, 30% não paga, então 70% está pagando por 30%. Então, nós estamos botando dinheiro público. Nos 2 anos da pandemia, se foi mais de 100 milhões, porque tu tem uma empresa pública chamada CAIS, muito cara, muito deficitária, que vai a leilão agora, tá? Este ano. Tá? Esta empresa, o quilômetro rodado dela custa 22% mais caro do que qualquer quilômetro das empresas privadas. Então, eu diria que eu colocaria hoje para os gestores das cidades brasileiras, que são de médio e grande porte, os 2 desafios para nós primeiro foi a pandemia, que eu acho que nós estamos no final, tá? Estamos no final, e o segundo é mobilidade humana. Porque sem mobilidade a farmácia não funciona, o consultório não funciona, a cidade não funciona.
40% é informal, então se a passagem for alta, o cara que tem um funcionário pesa no bolso dele. Mas, prefeito, deixa eu rapidamente perguntar assim, por exemplo, a cidade de São Paulo tem o seu transporte com déficit também? Ela bota 3 bilhões, é 1/3 do orçamento de Porto Alegre hoje, São Paulo bota para subsidiar a passagem. Ou seja, o sistema é ruim também, porque são corredores que os ônibus andam a 4, 5 quilômetros, 6 quilômetros. Mas por hora. há um subsídio 6 bilhões. Então, os 100 milhões que eu boto aqui por ano, eles botam 3 bilhões. Agora, São Paulo... Você não, óbvio, é a cidade mais rica do Brasil. É que não tem mais, já não tinha, e uma coisa... Mas alguma cidade opera no positivo o sistema público? Não, o sistema quebrou. Então, assim, ó, hoje tu tem que Desculpa, eu estou te interrompendo que está vindo pergunta. O que tu me relatou agora é um quadro nacional. De todas as cidades. Não tem nenhuma exceção. Não, nenhuma. Não há. Bom, mas é importante dizer o que nós já fizemos. Então, nós reduzimos de 14 isenções municipais para 7. Tá. Nós estamos, então, tirando gradativamente os cobradores para não ter, né? Reduzir ali. Então, reduz. Tu tinha o chamado passe livre, que foi criado lá no governo do Livre. Domingo, né? Que era 12 passe livre, todo domingo. Então nós reduzimos para 2, festa navegante e vacinação. Certo. Isso diminui um pouco, né? Nós pegamos 25 milhões do dinheiro da educação e nós estamos financiando, desde agora, fevereiro, começaram as aulas, o estudante de baixíssima renda da rede municipal, nós estamos pagando 100% da passagem. Então vai entrar 25 milhões no sistema e nós vamos aumentar a área azul agora de R$2,5 por hora para 4 e depois gradativamente a hora seguinte. E esse dinheiro também vai entrar aí mais um dinheiro, nós vamos botar num fundo para poder subsidiar aqueles que não podem pagar, porque hoje é o pobre que está financiando, tu entendeu? Aquele que não pode pagar. Então tu tem que ter uma receita extra tarifária. Mas a defesa dos prefeitos, verdadeiramente, não só minha, e essa é uma tese que saiu da nossa capital gaúcha, é criar o SUS do transporte coletivo. Ou seja, o governo federal tem que entrar com uma parcela de recursos, os governos estaduais também com parcelas e os municípios também. O que não é correto é que o ente federado, que é o com menos recursos, mais dificuldade, ele banque sozinho. Então, isso está errado, isso não está correto. Quer dizer, então, o governador Eduardo tinha que bancar parte desse processo. Eu digo governador porque é o governador atual, digo o governo do Estado, né? Falou o nome dele, mas é o cargo ali, o presidente Bolsonaro, no caso hoje, o presidente do Brasil, tinha que bancar também, no mínimo dos aposentados. Por quê? Aí você tem uma passagem que cabe no bolso do cidadão. E só para nós encerrar essa coisa das passagens aí, que realmente é complexo. No mundo todo... no mundo todo é difícil, mas assim, as cidades do mundo, claro, a mobilidade é diferente, como nós falamos, metrô, etc., trem, não sei o que. Mas o sistema público, ele geralmente deve operar no negativo. Então. Não, é que qualquer sistema, seja o país capitalista, país socialista, país social-democrata, todos têm receita extra tarifária, ou seja, o sistema não sobrevive só com a tarifa. Perfeito, tem um subsídio de alguém além disso, incentivando a mobilidade. Pega lá uma cidade como Paris, deve ter construído o seu metrô há 100 anos atrás. Não, óbvio, claro. Sei lá, em Londres, então, passa 10 linhas então, tu imagina os bilhões que... Bom, então depois daquilo concebido, além de todo aquele investimento que foi feito, para sustentar aquele sistema, só o bilhete não paga. Entendeu? A manutenção, tudo e tal. Então, o Brasil precisa mudar nesta quadra política brasileira e olhar o seguinte: eu quero cidades mais humanizadas? Quero. Então eu preciso investir numa mobilidade humana, porque, vamos combinar entre nós, se tu te sentir confortável para ir ao centro de ônibus, tu vai. Eu acho isso tão real que quando quem tem a oportunidade de viajar ao exterior, ele não anda de aplicativo nem táxi, ele anda de transporte público. Não, putz, eu fui a não sei o que, nem transporte público. Porque eu vou te dar um exemplo. A condição, né, aqui eu fui com o governador, junto com aquela comitiva, buscar o Salt Summit, que é o evento de inovação que está vindo aí. Né? Descemos no aeroporto de Madrid, estava eu, o Schirmer, fomos fazer o PCR lá, ficamos 1 hora lá naquela fila e tal. Aí o hotel nosso era lá na zona central ali, então. Aí olhamos, era 30, 40 ou 50 euros. Pô, 50 euros é pesado, 37, 40. Porra. Aí descemos, olhei o metrô, 6,50. Vamos de metrô. Aí olhei na linha ali,
Você tinha que mudar ali 2 lugares. Cheguei na porta do hotel do metrô. Aí depois tinha lá onde estava acontecendo o Salt Summit. Eu também, um dia fui erroneamente de táxi, pagamos uma fortuna, né? Depois, na volta e no outro dia, fui de metrô e voltei, cheguei mais rápido. Então, é isso que tu está dizendo. Quer dizer, eu me senti atraído para ir confortavelmente. Agora, é esse o sistema que o Brasil tem que fazer. Você vai fazer isso da noite para o dia? Não. Mas tem que haver uma virada de chave, Duda. Não, eu também acho. Quando as cidades, quando os carros são mais importantes na cidade que as pessoas, é a falência da cidade. A cidade é para as pessoas. Eu não acho que tem que ser proibido ninguém ter o seu carro, de andar de carro. Agora, ele tem que ser atraído para o transporte coletivo, para dizer, olha, eu vou usar o carro de vez em quando, mas não vou usar todo dia.